semana nós tivemos uma semana de muitas atividades. Eu não sei se você esteve conosco, mas se não esteve, você vai poder saber um pouco daquilo que rolou nessa semana. Foi uma semana muito especial, onde Deus fez muito nas nossas vidas, onde a gente teve muito trabalho, mas trabalhos imensamente recompensadores. E a gente vai partilhar um pouco nessa noite de como foi essa semana. Você vai ver que a gente vai ter bastante vídeo. Eu nem vou falar tanto assim, vai ser meio que meio a meio aí de fala e de vídeos para você experimentar um pouco daquilo que foi essa semana. Uma semana onde a gente viu diversas vidas e diferentes pessoas que tinham sonhos, que têm sonhos. Sonhos que talvez você e eu nós tenhamos também. Sonhos de ver vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, de ver o amor de Deus sendo levado adiante e vidas se achegando ao Senhor. A própria Chácara Primavera, ela é fruto dessa realidade, do sonho que nasceu no coração de Deus, que veio para o coração de algumas poucas famílias, poucas pessoas. E hoje nós somos muitas famílias e muitas pessoas, muitas igrejas, a partir do sonho de Deus, que foi dado a algumas pessoas. E eu queria que você pensasse nessa manhã, ao ver essas imagens, ao ver a nossa conversa aqui, ao ouvir a nossa conversa, a que você pensasse também quais são os seus sonhos. Porque até nessa vinheta inicial aqui você viu que o mundo que nós estamos é um mundo em transição, é um mundo em parte marcado por guerras, por desesperança e por destruição. Mas nós temos um Deus que desde lá de Gênesis 3 está caminhando na nossa direção e desejando nos levar a um cenário de paz, esperança e amor. E se você já está há um tempo na chácara, você está vendo isso em diferentes vidas que têm chegado ao Senhor e têm tido a oportunidade de ter novos sonhos, novas realidades, porque pessoas estão sonhando os sonhos de Deus. E eu quero convidar você a sonhar também esses sonhos, a repensar os seus sonhos ou a acreditar nos seus sonhos e que juntos nós possamos sonhar juntos com aquilo que Deus quer fazer. Nessa conferência a gente viu inúmeros pastores com sonhos, alguns já se concretizando, outros em meio aos desafios emergentes da cultura que a gente vive, sonhando com novas possibilidades. E é dentro desse cenário que a gente vai conversar um pouco hoje, e eu queria que você visse aqui agora um pouco de como foi essa conferência. Dá uma olhada e daqui a pouco a gente conversa aqui. A língua limão-pelo era uma língua, e é uma língua semitonal. Então, por exemplo, o termo na, mais curtinho, na, significa homem, mais prolongado, na, mãe, na, sangue, na, árvore, na, retroceder ou andar para trás. Então, quem é afinado já tem um chamado missionário transcultural. Agora imagine eu e minha esposa que nós somos desafinados, não é? Eu levei 1 ano para ter segurança de chamar o chefe de chefe, porque chefe em limão-pelo é ubor. E cachorro em limão-pelo é ubor. É apenas um semitom um pouco mais alto no primeiro vocóide, que é o U. Ubor, cachorro, ubor, chefe. E o medo de chamar o chefe pelo nome errado, 1 ano ali praticando. Mas então é claro para nós que se nós nos envolvemos em uma cultura como esta, fica evidente que eu preciso aprender a língua. Porém não é tão evidente para vocês, talvez. E este é o problema da má contextualização. Porque, meus irmãos, nós vivemos hoje em uma sociedade diferente daquela que nossos pais viviam. É diferente pregar o evangelho para uma comunidade rural,
Uma comunidade urbana, suburbana e tribal é diferente. Mesmo fazendo em português, a forma como se percebe a vida. A nova geração hoje é uma geração hedônica, uma geração narcisista, individualista, triunfalista, imediatista. Se nós não viemos desta geração, se nós não viemos deste segmento social, a linguagem que nós falamos não vai ser compreendida. É simples assim. And I kind of believe that leaders, E eu acredito que líderes, for this kind of emerging culture, para este tipo de cultura emergente, look a lot like the men of Issachar parecem muito com os homens de Issacar, from the Old Testament. do Velho Testamento. In 1 Chronicles chapter 14, No livro de 1 Crônicas, capítulo 14, the writer of Chronicles is talking about a big change o escritor de Crônicas está falando sobre uma grande mudança. as the kingdom's being handed over from Saul to David. Quando o reino foi sofreu a transição de Davi para Salomão. And he writes about this, if you would. Saul para Davi, sorry. Saul to David. Saul para Davi. Can you read? Deixa eu ler. Este é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. There are some special men, Há alguns homens especiais, and if you would read. e você poderia ler. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Okay, we have a time of significant change in the nation of Israel. Temos um tempo de mudança significativa na nação de Israel. One of the most important changes they would ever experience. É uma das mudanças mais importantes que eles vivenciaram em toda a sua trajetória. And in the midst of that, he singles out how many people? E no meio de todas essas pessoas, ele destaca quantas pessoas? How many? Quantas? 200. 200. 200. In those chapters, E naqueles capítulos, the writer of Chronicles o escritor de Crônicas mentions 339,000 people menciona 339 mil pessoas from the different tribes of Israel. das diferentes tribos de Israel. 339,000. 339 mil. How many are singled out? Quantos são destacados? 200. 200. 200 of 339,000 200 entre 339 mil. understood the changes that were going on E entenderam as mudanças pelas quais eles estavam atravessando. and knew what the nation of Israel should do. E sabiam o que a nação de Israel deveria fazer. And I've got to believe E eu quero acreditar that you are here tonight que você está aqui esta noite because you recognize changes going on all around us porque você reconhece as mudanças acontecendo à nossa volta and you want to be one of those 200. e você quer ser um daqueles 200. One of those 200 Um daqueles 200 out of leaders all around the world de líderes ao redor de todo mundo that understand these times que entendem estes tempos and know what we should do. e sabem o que devemos fazer. So I want us to think a little bit about these men of Issachar. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre esses homens de Issacar. What do you and I need to do O que você e eu precisamos de fazer to be leaders like those times? para sermos líderes como aqueles daquele tempo? And I think we need one thing, E eu acho que precisamos de uma coisa. humble boldness. Precisamos de uma modesta ousadia. That almost sounds like a contradiction. Quase soa como uma contradição. These are changing times. We need to be bold, Tempos de mudança, precisamos ser audaciosos. but I think we need to be humble. Mas eu acho que precisamos ser humildes. Humble Humildes and very bold. e muito audaciosos. The idea is that God is on a mission. E a ideia é que Deus está numa missão. And the church is to join God on his mission. E a igreja deve se unir a Deus nesta missão. The church is God's missionary instrument in the world. A igreja é o instrumento missionário de Deus no mundo. So we have to understand the mission of God Nós temos que entender que a missão de Deus is rooted in the nature of God. está enraizada na natureza de Deus. We hear books that teach us about the attributes of God. Nós lemos livros que nos falam sobre os atributos de God Deus. is holy. Deus é santo. God is just. Deus é justo. God is merciful. Deus é But misericordioso. we often do not hear that God is a sender. Mas nós não frequentemente
recentemente ouvimos que ele é um enviador. By his very nature, God sends. Pela sua própria natureza, Deus envia. And so your church is sent on mission Então a sua igreja é enviada em missão, because God has always been on mission. porque Deus sempre esteve em missão. So your church does not have a mission, Então a sua igreja não tem uma missão, but God's mission has your church. mas a missão de Deus tem a sua Let me igreja. say it again. Deixe-me dizer isso novamente. Your church does not have a mission, A sua igreja não tem uma missão, but God's mission has your church. mas a missão de Deus tem a sua igreja. And when we understand that mission is rooted in God, E quando entendemos que a missão está enraizada em Deus, mission is connected to God's identity, a missão está conectada com a identidade de Deus. we understand the words missional church. Nós entendemos as palavras igreja missional. Simply means a church living as Jesus would want it to. Simplesmente significa uma igreja vivendo do jeito que Jesus queria que ela vivesse. And Charles Spurgeon is a famous preacher. Spurgeon é um famoso pregador. Do you quote Charles Spurgeon in Portuguese? Vocês conhecem Charles Spurgeon? I'm a little surprised. Estou um pouco But you surpresa. can't go wrong with Charles Spurgeon. Mas você não pode se enganar com Charles Spurgeon. He once said this. Ele disse isso uma vez. He said, every Christian is either a missionary or an imposter. Ele disse, todo cristão é ou um missionário ou um impostor. One or the other. É um ou outro. So you and I are sent on mission for Jesus. Então, eu e você somos enviados em missão para Jesus. Foram dias muito especiais que a gente teve aqui. Quem que passou por aqui em algum momento na conferência? Algumas pessoas aí. Para vocês que passaram, talvez umas 3 pessoas aí. Qual que foi uma palavra, talvez, que você resuma na sua experiência? Como foi a semana para você? Para os que estiveram aqui. Alguém? Pode falar alto. Desafiador. Mais alguma? Não precisa ficar tímido, não. Marco, o que marcou você nesses dias? A maravilha de ver novas igrejas. Alguém aqui? Alguém apontou? Conhecer pessoas de outros países do Chile. Conhecer pessoas de outros países, do Chile. Foi muito bom ontem. Tem um aqui hoje. Estremecedora. Inclusive, um deles está aqui com a gente. Foi muito bom o tempo que nós tivemos de desafios, de oportunidades, de várias coisas que nós pensamos nesses dias ali. Eu queria partilhar com vocês um pouco, juntando aí meio que com um diálogo com o que a gente viu nos vídeos. A gente vai ver alguns outros vídeos também, mas aquilo que foi dito e que nos desafia como Chácara Primavera hoje. Porque se a gente está falando de uma conferência de plantação de igrejas, talvez a gente possa ser levado a achar que plantação de igreja tem a ver com plantação de instituições. Mas plantação de igreja tem a ver com plantação de pessoas em determinadas regiões. O que é completamente diferente. Uma das pessoas aqui que falou na conferência, eu não lembro qual delas, mas ela falou que numa determinada cidade, as pessoas foram desafiadas a saírem daquela cidade e a se dirigirem
para a região de Nova York, para ali começar uma igreja. Ia um pastor para aquela região e a igreja foi desafiada. Depois de algum tempo, eles tinham cerca de 50 pessoas que iam abandonar os seus empregos naquela cidade para se dirigirem a uma outra região com um propósito e com uma missão. Você tem noção do que isso significa? Pessoas que vão abrir mão dos seus amigos, das suas vidas, naquela região, dos relacionamentos, chegar para um chefe e falar, olha, estou fora, pedindo demissão para ir para onde você vai? Vou para uma outra cidade, não tenho emprego, vou ver o que vai acontecer ali. Pessoas que se dispuseram a sonhar novos sonhos, sonhos que brotaram no coração delas. Logo quando a gente fala de plantação de igreja, a gente está falando plantação de pessoas em determinados locais, de pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que precisam conhecer, e que Deus chama outras pessoas para que caminhem na direção delas. Sonhos que iniciam no coração de Deus, que vêm para o nosso, para alcançar novas vidas. E pensando um pouco no que o Tommy e o Ronaldo Lidório e o Ed falaram aqui, a gente viu ao longo desses 3 dias que Deus, ele tem uma missão que envolve o mundo. Ele tem uma missão no qual ele se dirige ao mundo. Desde lá de Gênesis 3, você tem ouvido bastante falar disso, as consequências de Gênesis 3, do caos, do desejo do homem pelo poder. O homem se desconectou de Deus. E o Ed, ele falou um pouco sobre isso, sobre esse Deus que é um Deus missionário, que deseja caminhar na direção das pessoas e restaurar o mundo numa caminhada de amor. E o Ronaldo Lidório, ele falou que para que esse processo aconteça, Deus deseja usar a igreja. Deus deseja que eu e você, nós nos engajemos nessa realidade, nós participemos com Ele desse processo de alcançar o mundo. E o Ronaldo, ele falou que, para isso, a gente precisa aprender a língua. Não só literalmente a gente precisa aprender línguas de diferentes tribos, mas no contexto urbano, a gente também precisa aprender as diferentes línguas de diferentes cidades, de diferentes realidades que existem na cidade. E isso envolve aprender a língua de modo que a gente possa transmitir o amor de Deus, de um Deus que deseja resgatar o mundo, e a gente precisa então contextualizar essa mensagem para a realidade de cada um. O Ed falou que primeiro, para isso, a gente precisa entender a identidade do Deus que envia. Deus é um Deus missionário. Deus é alguém que envia o seu Filho na minha e na sua direção, por amor. Porque Ele olha para nós e Ele vê que a gente não dá conta. E por isso Ele vem na nossa direção e Ele deu conta. E à medida que a gente compreende isso com a nossa mente e com o nosso coração, a gente pode então começar a traduzir isso na linguagem de cada pessoa, indo na direção de cada pessoa, de diferentes línguas, povos, raças, mesmo dentro até de uma cidade, e levar essa mensagem de amor. E o Tommy, ele falou que para isso é importante que a gente tenha uma humilde ousadia. Uma humilde ousadia. A gente precisa ter a humildade para reconhecer que a resposta não somos nós, para reconhecer que para a gente realizar essa missão, não somos nós que realizamos, mas é o Deus que nos chama para que nós realizemos. E por outro lado, nós precisamos ser ousados. Um dos outros preletores, ele falou que a igreja, hoje, ela precisa ser uma igreja rebelde. Rebelde em que sentido? Ela precisa ser rebelde com relação à rebeldia do mundo. De um mundo rebelde que continua optando pelo caos, por guerras, por poder, pelas suas próprias soluções. E quando a gente tem essa divina rebelião, uma rebelião de amor, uma rebelião de levar uma mensagem de esperança, a gente pode então ser fiel ao chamado de Deus, com uma humilde ousadia. E o Tommy, ele cita que não são muitas pessoas que compreendem esse negócio
de aprender a língua, ver o que está acontecendo no mundo, compreender o que Deus quer fazer e a gente ter um resultado efetivo de pessoas que se achegam a esse cenário do caos à ordem. E ele cita ali que 239 mil pessoas da tribo de Issacar foram apenas essas que sacaram o que estava acontecendo no seu tempo. Entenderam o seu tempo e entenderam as mudanças do que estava acontecendo. E nesse sentido, é o mesmo desafio para eu e você hoje. Em Campinas, no Brasil, no que nos envolve, o que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo com crianças, adolescentes, jovens, adultos, um mundo em transição, um mundo virtual, um mundo tecnológico, um mundo onde você está em multidões de shopping, mas você pode estar solitário e por aí vai. Tudo isso tem a ver com o desafio que envolve a minha vida e a sua vida. E é importante que a gente aprenda a língua, mas entendendo quem Deus é e o desafio que existe no mundo. E eles falaram um pouco sobre isso. E eu queria partilhar também um pouco mais do que o Ronaldo e o Tom me falaram diante desse desafio que a gente tem aqui. Se por um lado a gente tem Deus caminhando na direção da humanidade e do mundo, e a gente precisa aprender a língua para que a gente comunique esse Deus missionário que vem na direção do mundo, a gente tem duas coisas que são importantes para hoje. No contexto que a gente está, a gente partir de onde nós estamos e continuar essa missão. Ouça um pouco então o que o Ronaldo e o Tommy disseram para a gente. Mais efetiva de se enraizar no Evangelho do Senhor Jesus, seja em um bairro, uma cidade, uma etnia distante. É certo que nós precisamos evangelizar, é certo que nós precisamos investir em pactos evangelísticos, porém, realmente, a plantação de igrejas perpetua o Evangelho em muito mais do que uma geração em determinado lugar. Eu creio que se há algo que a Igreja do Senhor Jesus precisa fazer nesses dias, é abrir seus olhos, arregaçar as mangas e trabalhar firme para que igrejas do Senhor Jesus sejam plantadas em diversos lugares. Ainda 2.222 povos na terra onde não há nenhuma igreja de Cristo entre eles. Há 890 povos dentre estes que são considerados povos resistentes ao Evangelho, onde não há nenhuma igreja, nenhum conhecimento do Evangelho de Cristo. Apenas aqui no Brasil nós temos os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os sertanejos, habitando áreas enormes onde nenhuma igreja foi ainda plantada. E nas grandes cidades temos também os grandes desafios. Temos grandes segmentos, segmentos mais excluídos. Nós temos os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, como sendo os dois extremos, também menos evangelizados. Se há uma grande necessidade em nossos dias, é realmente de plantar igrejas que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. All right. Just want to say hi to my friends at Chakra Primavera to tell you what a delight it is for us as a family of Spanish River Church to partner together with you in helping to plant churches around the world. My wife, Shannon, she and I have 6 children. We have 5 boys and 1 girl. And one of the great delights of our lives are watching our children grow up. And now that 3 of our children are married and they're having children, it's even a greater delight in many ways to see those children having children and watching what's going on in their lives. And when I think about the work that God has called us to do in church planting, it's much like watching our children grow. And it's the joy of seeing God birth a church, and then to see that church birth another church, and for us to have the joy of watching daughter churches and granddaughter churches through the years. So we want to say thank you, because we absolutely love the partnership that God has given us in planting those churches, and want to encourage you in that great work God has given you to do, to continue to do so, and even more in the days ahead, as we see more daughters and grandchildren in the Lord born through these churches. God bless you. O Ronaldo e o Tommy, eles falam aí sobre 2 coisas que talvez nos desafie hoje, a partir de onde nós estamos. Que é, de um lado, uma necessidade e, de outro, uma alegria. De um lado, a necessidade de que existe ainda 2.222 povos que ainda
não foram alcançados pela mensagem de amor de Jesus Cristo. Pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Dentre esses povos, 890 deles que são resistentes ao Evangelho. E ele fala também de alguns extremos nesse desafio que existe de alcançar pessoas. Um deles, o desafio de alcançar os mais ricos dos ricos, e o desafio de alcançar os mais pobres dos pobres, dentre inúmeros aí a serem alcançados. Por outro lado, a gente viu Tommy falando que, assim como ele viu a casa dele com tantos filhos, e agora chegando os netos, ele pode ver a partir da Spanish River, igrejas filhas alcançando pessoas. Além disso, igrejas filhas plantando igrejas e surgindo igrejas netas. E a Spanish River hoje, ela pode também se alegrar porque mais de 250 igrejas foram plantadas pelo mundo através do trabalho que começou ali na Spanish River. De um lado, necessidades. De outro lado, alegrias. Necessidades de se plantar igreja. De outro lado, a alegria daquelas que já foram plantadas. E quando a gente olha para isso, a gente vê o Ronaldo falando sobre, olha, a gente precisa continuar plantando, a gente precisa perseverar, porque existem pessoas que ainda não conhecem a mensagem de Jesus. Do outro lado, a gente vê o Tommy falando, olha, se vocês se empenharem, vai valer a pena, porque olha, quando a gente olha para a nossa história da Spanish River, a gente pode celebrar e glorificar a Deus por vidas restauradas, por famílias restauradas, por pessoas sem esperança que encontraram esperança, por pessoas que estavam no caos, que encontraram ordem nas suas vidas. A pergunta que fica para nós é, como que diante das necessidades que existem, de pessoas que precisam conhecer do amor de Jesus, a gente pode levar a um cenário de alegria e celebrar aquilo que a gente pode conquistar ainda. E nesse sentido, o que foi conversado na conferência foi a respeito de desafios. Caminhar das necessidades para as alegrias é um grande desafio. Você sabe do que eu estou falando, porque todos nós temos diferentes necessidades. E quando essas necessidades são satisfeitas, ou a gente consegue concretizar algumas coisas diante das necessidades que nós temos, a gente teve que fazer o quê? Encarar os desafios, lutar, perseverar, e com a direção de Deus, quando a gente obtém as respostas e a gente supera os desafios, do outro lado, a gente encontra alegria. Alegria pelo que Deus fez. Alegria pelo que Deus realizou nas nossas vidas. E o desafio existe para nós. E a pergunta que talvez fica para nós então é, como a gente vai encarar esses desafios? Será que a palavra de Deus, ela fala sobre alguma forma da gente, diante do cenário que a gente está, da chácara de 10 anos, ou do contexto que a gente está pela internet, ou da igreja que a gente está, no país que a gente está, como que a gente, identificando necessidades, a gente pode sonhar com alegrias no futuro? Como que a gente encara esses desafios? E eu pensei aqui num versículo que fala bastante sobre o início de algo grandioso que aconteceu ali no primeiro século, quando pessoas se dispuseram a sonhar os sonhos de Deus. E sonhando os sonhos de Deus, se colocando nas mãos de Deus, Deus começou a agir profundamente. Tem um versículo que é bem conhecido de alguns aí que talvez já tenham uma caminhada de igreja, que é esse versículo de Atos 1:8, onde ali os discípulos, depois que Jesus tinha já morrido, ressuscitado e tinha tido já a sua ascensão aos céus, e estava tendo esse processo de ascensão aos céus, Jesus, antes de ascender aos céus, ele fala que os discípulos, eles receberiam poder quando o Espírito Santo descer sobre eles, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E se você já leu o livro de Atos, você vê que depois de Atos 1:8, Deus começa a fazer coisas em Jerusalém,
Deus começa a fazer coisas na Judéia e na Samaria, que é uma grande região, e judeus e samaritanos não se davam, mas Deus começa a unir pessoas que não tinham, durante séculos, nada a ver um com o outro, que estavam em caminhos distintos, e Deus começa a unir essas pessoas, começa a alcançar o que a Bíblia chama de gentios, aqueles que não faziam parte do povo original judeus, e vai até os confins da terra da época. Quando você olha para Atos 28, confins da terra é Roma. E Paulo está ali, preso, mas pregando e ensinando a palavra para pessoas. E pessoas estão sendo alcançadas nos confins da terra daquela época. Desafios. Existiam necessidades, mas quando a gente olha para o final do livro, a gente vê também alegrias. Igrejas plantadas por diferentes regiões, pessoas alcançadas, vidas sem esperança que alcançaram esperança. E esse texto pelo menos ensina 4 coisas aqui que eu queria que a gente visse brevemente, que nos ensina. Primeira delas, existe um alicerce para a nossa missão. A gente não está sozinho na missão. Como o Ed colocou, Deus é um Deus missionário e é um Deus que caminha conosco. E o alicerce para a missão é o Espírito Santo. O texto ele começa falando, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer. Quando o Espírito Santo, quando a gente se dispõe a dizer, Deus, eu não tenho as respostas para a minha vida. Deus, eu não sei como caminhar no momento que eu estou. Eu não consigo mais sonhar. Eu estou num cenário de desesperança, dentro de casa, fora de casa, em relacionamentos diversos. Eu não sei mais o que esperar da minha vida. Parece que é o fim. Mas Deus diz em Atos que à medida que a gente se submete a ouvir a sua voz, Deus começa a fazer coisas grandiosas. O problema é que muitas vezes quando a gente tem necessidades e a gente passa por desafios, o que a gente faz na verdade é tentar encontrar soluções da nossa forma, do nosso jeito. E aí a gente conta com o poder que a gente tem, com o poder financeiro, com o poder dos recursos, com o poder das graduações e dos ensinamentos que a gente teve. E a gente conta com um monte de coisa, mas a gente não conta com Deus. E o que Deus está falando aqui é o seguinte, olha, eu chamei você para uma missão, para viver a sua vida na direção dos outros. E eu vou caminhar com você. Ceda espaço para mim, porque vai valer a pena. O fundamento para a missão que parece gigantesco, e a gente não dá conta sozinho, é o Espírito Santo em nós. O Ricardo Agreste, na última palestra da conferência, na sexta-noite, ele trouxe um texto que marca muito da Chácara Primavera, que é Efésios 3, versículo 20 e 21, que fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja dada a glória. E o Ricardo ele falou ali, na sexta-noite, o seguinte, se a gente se submete primeiro ao poder de Deus, e a gente diz, Deus, nós estamos aqui, e a gente está disposto a fazer disso aqui, para a glória dele, ele realiza infinitamente mais. Mas a gente precisa do alicerce. Segundo, o texto continua dizendo que esse poder do Espírito, ou receber o Espírito Santo, é sobre nós, sobre vocês. Ou seja, a matéria-prima de Deus para concretizar a missão não são anjos. Não é assim, Deus vai alcançar o mundo e na sala de cada pessoa, no quarto à noite, vai aparecer um anjo ali. Vai se materializar um anjo e falar, olha, Deus está te chamando. Deus quer usar eu e você. Nós somos matéria-prima dele. E sabe o que significa ser matéria-prima? Significa que nós não somos uma obra final. Nós estamos sendo construídos. Assim como o mundo está sendo resgatado, a gente pensa que a gente já foi resgatado. Mas a gente está sendo também. A gente está sendo construído. E é interessante notar que quando a gente busca pessoas para serem construídas por Jesus, no processo a gente é construído junto.
Para quem esteve envolvido aí na equipe de apoio ao longo dessa semana, a gente viu o quanto de serviço teve e o quão abençoador foi para inúmeras vidas. Mas quando você serve, você descobre que no final das contas, você foi abençoado também. Você saiu ganhando. Se você já se envolveu na direção de alguma pessoa que não tinha nada para te oferecer, você sabe do que eu estou te falando. O Henry Nouwen, ele conta que ele aprendeu muito e ele cresceu muito com uma pessoa lá no Canadá, que ele cuidou anos após anos. Uma pessoa com limitações e deficiências, mas que ensinou infinitamente para ele. Muito mais do que preletores ilustres. Sabe por quê? Porque na simplicidade daquela pessoa, ele pôde atender as coisas mais simples e servir aquela pessoa. O serviço nos ajuda a compreender quem Deus é. E o serviço muda-nos. O serviço nos muda. Nós somos matéria-prima. E Filipenses 1,6 fala que Deus começou uma obra em nós, mas Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos matéria-prima. Sabe o que isso significa? Que a gente não precisa ter pressa. A gente não precisa conhecer a Bíblia inteira para que a gente caminhe na direção de pessoas. Sabe o que a gente precisa fazer? Servir, amar. Eu não sei se você já viu um filme chamado Poder Além da Vida. Eu aconselho você a ver. É baseado num livro e na experiência de um homem chamado Dan Millman. E ali ele conta, ali numa cena do filme tem um jovem que está chegando num posto e aí um senhor está ali e ele fala assim, por que você serve nesse posto? Por que você trabalha nesse posto? E ele diz assim, olha, o meu trabalho é o maior de todos os trabalhos. E aquele jovem pergunta, servir num posto é o maior trabalhar num posto é o maior de todos os trabalhos? E ele fala, não trabalhar num posto, servir pessoas. Quando a gente serve, nós descobrimos mais sobre nós e mais sobre o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Nós somos matéria-prima, que estamos em processo de construção. E nós somos chamados a caminhar na direção das pessoas. Mas, terceiro, tem também nesse texto, então, a atitude na missão. Porque se algo começa no coração de Deus e alcança o nosso coração, à medida que alcança o nosso coração, começa a gerar atitudes e começa a alcançar o coração das pessoas. E o texto ele fala que, à medida que o Espírito Santo se move em nós, e à medida que nós recebemos o Espírito e nós agimos a partir da voz de Deus e da sua direção, nós seremos testemunhas dele. Ao longo dessa semana, foi interessante notar que os preletores que aqui tiveram, eles não estavam simplesmente falando, eles estavam vivendo aquilo que eles falavam. O Ronaldo Lidório, ele trouxe uma das frases que ele falou aqui foi que se você quer ver informação se transformar em transformação, tem algo que é essencial, quebrantamento. É a única forma de que todo esse conteúdo da mente alcance o nosso coração e transforme vidas. A gente precisa de atitudes, testemunhos. E isso acontece a partir de um coração que se submete e que redunda em mãos que agem. Uma dessas realidades a gente poderia ver na própria vida do Ronaldo Lidório. Alguém que, com doutorado, pós-doutorado, podia ter muito dinheiro, está numa boa casa e está quieto no canto dele, numa universidade por aí no exterior. Mas ele foi alguém que já passou por perigos de morte. Para quem conhece um pouco da história dele sabe disso. Ele resolveu ir para um povo no meio da África, entre os concombas, e ali inúmeras igrejas se iniciaram. Alguém que já passou por tuberculose e inúmeras doenças, já esteve à beira da morte, e ele sabe do que ele está falando. É alguém que é testemunha viva de que vale a pena caminhar na direção das pessoas. Sabe onde ele está hoje? Lá na Amazônia. É alguém que não consegue parar porque está apaixonado pelo Evangelho.
Aí quando você olha para a vida do Tommy, até uma inspiração, né, para os que ainda não têm filhos, se quiserem começar, o Tommy tem 6 filhos. E às vezes a gente acha muito ter 2, 3, o trabalho que dá ter 2, 3 filhos, e ele tem 6. E além de 6 filhos, ele tem uma comunidade. E se você já trabalhou um pouco mais perto de uma liderança de uma comunidade, você sabe o quanto é desgastante, dá trabalho e vale a pena você estar envolvido com uma comunidade. Mas tem muito trabalho, porque você está lidando com inúmeras vidas e inúmeras pessoas cheias de problemas. Aí você chega em casa e você tem mais 7 pessoas, a esposa e os 6 filhos, e você tem que também aconselhar, ter tempo, a caminhar junto, e ali também tem problema. E o Tommy, com a vida dele, sabe o que ele está dizendo? Vale a pena. Vale a pena ter uma grande família. Vale a pena ter uma grande família de famílias, igrejas, comunidades. E quando a gente viu aqui durante a semana, para quem esteve, você olha para a fisionomia do Tommy, você vê que ele não está aqui cumprindo uma agenda. Você vê que o Tommy está aqui apaixonado pelo que está acontecendo no Brasil, pelo que está começando a acontecer no Chile, pelo que está acontecendo em diferentes partes do mundo. O Tommy aqui, quando a gente olhava para ele, você via que ele estava assim se realizando, trabalhando pra caramba, mas se realizando. E ele estava mostrando o quão abençoador isso é, através do quê? Do testemunho. Aí você olha para o Ed. Eu comecei a olhar para o que, quando apresentaram o Ed aqui, aí falaram que o Ed tem família, tem filhos, não sei quantos, e ele fez 2 mestrados, 2 doutorados, plantou já cerca de 4, 5 igrejas e revitalizou 5 ou 6. Quando apresentou o Ed, eu saí com uma pergunta: quantos anos ele tem? Ele deve ter uns 115, 120, 45. Então, quantas vezes ele já reencarnou, né? Porque é impressionante como que alguém tem tanta energia e disposição de se dar pelas pessoas e ele conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. Sabe por quê? Porque não foi ele que fez, foi Deus que fez. E quando você vê ele aqui, é um cara que está focado, que está com a mente assim, com mente e com o coração apaixonado por esse negócio. Se eu e você, nós estivermos apaixonados por isso, e acreditarmos com a nossa vida, entregarmos a nossa vida à plantação de igrejas, a sonhos na chácara e fora da chácara, Deus vai fazer. E eu não estou falando de plantar igreja como uma coisa desconectada da vida, não é isso. Mas igrejas que desafiam cada um de nós a sermos cidadãos e que se envolvam com o mundo, nas suas profissões, e ali possam ser testemunhos. Lembra aquela história que eu contei das 50 pessoas que saíram de uma cidade para ir para Nova York? Elas não saíram de Nova York, 50 pessoas, para trabalhar na igreja. Elas saíram e abandonaram suas profissões para serem profissionais em Nova York. Esse é o desafio para a gente, testemunhar onde nós estivermos. E eu quero partilhar com vocês um pouco dos testemunhos das pessoas que, vendo a vida desses preletores, o que elas experimentaram aqui na conferência. Uma visão onde a igreja passa a olhar para os de fora com entusiasmo, com disposição, percebendo que é importante nesse processo quebrar as barreiras de uma denominação, de uma tradição e abraçarmos a missão de uma forma ousada, de uma forma vibrante e contemporânea. E todo ano eu participo da conferência do CTPI. Para mim é uma oportunidade para alinhar a visão, é uma oportunidade para corrigir algumas coisas, para renovar o ânimo. O que esse pessoal aqui tem feito por nós tem sido muito sólido para a gente não encontra em materiais essas coisas. Então, para quem está plantando uma igreja, para quem está com várias dúvidas, com vários desafios, essa conferência do CTPI ajuda a gente a tomar o rumo de novo e continuar até o próximo ano. No próximo ano, com certeza, estou aqui de volta para que a gente continue caminhando junto nessa empreitada aí. Tá bom? Obrigado, abraço. É incrível ver que a
quem busca algo prático para aplicação no seu própria vida e ministério, esse é o lugar que você deve vir. Tudo que eu ouvi até aqui, incrivelmente, tudo pode ser aplicado na sua vida, no seu ministério, porque tem sido algo muito prático. É a primeira vez que participo dessa conferência. Tem sido muito especial poder discutir a questão da base bíblica de missões, a função missional da igreja. Trouxe também um plantador de igreja. E até agora tem gostado muito, especialmente as palestras do Lidório e do Ed. Tem sido muito joia poder pensar sobre o que podemos fazer de maneira atual, contextualizada, em termos de plantação de igreja. Estou aqui sentindo a presença de Deus. Estou percebendo que Deus está nos chamando para uma nova missão, uma missão de levar o amor dele a todas as pessoas de forma contextual. Estou muito feliz, Deus está falando ao nosso coração. Hola, mi nombre es Manuel Salgado, soy presbítero de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en Santiago. La conferencia ha sido un desafío para nosotros en repensar la forma en que estamos haciendo nuestros liderazgos en las iglesias e involucrar al pueblo de Dios en la misión a la cual Dios nos está llamando. Testemunho de pessoas que viram testemunhos de outras. Eu só percebi agora, na segunda ou terceira pessoa ali, falando assim que a gente não encontra material assim por aí. E eu fiquei pensando agora, engraçado, porque o material, na verdade, é material humano, não é material de informação. Quando a gente olha para Atos 1:8, a gente vê que o material que Deus usa somos nós. E o que a gente viu nesses dias aqui foram pessoas que estão apaixonadas e dispostas a caminhar a partir disso. Último, além da atitude, por mais que nós tenhamos atitudes, por outro lado, a magnitude da missão é muito, muito, muito grande. Nós não damos conta sozinhos, individualmente, e nem como comunidade Chácara Primavera sozinhos. O texto termina falando que é para ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê em Atos 1:7 isso acontecendo, o testemunho alcançando a cidade de Jerusalém, alcançando depois a Judéia e Samaria nos capítulos 8 a 12 e no final indo para os confins da terra daquela época. A gente vê o evangelho crescendo, a gente vê coisas acontecendo em Antioquia, quando Jerusalém estava discutindo e tentando entender o que estava acontecendo ali. E Deus estava agindo. E o evangelho ia crescendo de uma forma local, de uma forma dentro da realidade da época global, e as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. E isso nos ensina que a missão é muito grande. A gente não dá conta sozinho, mas se nós nos unirmos, nós podemos fazer mais, sonhar mais, plantar mais igrejas para uma nova realidade dentro da cultura em que a gente está inserido. E nesse sentido, talvez o desafio que fica para nós, repensando aqui, é sermos uma comunidade cristã que é formada por pessoas que amam a missão e o Deus da missão, que amam a Deus e que amam a sua missão, que são apaixonados por essa causa e que busca as respostas necessárias no Deus que nos chama e no Deus que nos capacita, que amam conhecendo o seu alicerce e quem é o fundamento, começa em Deus, que sabem que são matéria-prima. A gente vai errar no processo. Nós estamos em construção, mas enquanto nós tivermos atitudes de amor e de serviço na direção das pessoas, sabendo que existe uma grande missão, uma magnitude de uma missão grandiosa e que nós precisamos continuar, perseverar e sonhar, vai valer a pena. O desafio para mim e para você é continuar sonhando, encarar os desafios e estar sensível ao que Deus deseja fazer no cenário que nós estamos. Deus nos chama para continuar essa missão, para que depois de 10 anos de Chácara Primavera, a gente não se acomode diante daquilo que a gente já obteve,
Mas a gente continue sonhando, porque se você está aqui, você tem uma história. E você sabe o quão importante foi a Chácara Primavera na sua vida em diferentes aspectos para que você estivesse aqui hoje. Imagine o quanto existe, quantas pessoas existem ainda, que ainda não conhecem a mensagem de amor, talvez amigos nossos, vizinhos nossos. E através da Chácara e de inúmeras outras igrejas, no Chile, nos Estados Unidos e tantas outras que a gente não conhece, podem ainda conhecer esse amor. Se nós estivermos engajados, apaixonados, vai valer a pena. Uma das coisas que mais me marcou nessa semana não foi as palestras, mas foi a equipe de apoio. Dezenas de vidas que podiam estar em inúmeros lugares fazendo tantas coisas, mas que estavam aqui também, porque estão apaixonados por esse negócio. O cansaço foi grande, mas o cansaço não é nada perto do resultado nas vidas. Nosso desafio é a gente olhar para tudo isso, repensar e a gente continuar caminhando, revendo para onde a gente vai a partir daqui. E o Para Refletir e Praticar de hoje vem do nosso pastor Ricardo Agreste, e eu queria partilhar com você para a gente finalizar aqui, pensando no desafio que fica para nós, nesses 10 anos de chácara, e para onde a gente vai agora. Nós chegamos no final dessa terceira conferência de plantação de igrejas do CTPI, apoiada pela nossa comunidade, a Chácara Primavera, tendo diante de nós alguns desafios muito importantes. Um deles que me veio à mente quando Ed Stetzer comentou que uma igreja relevante nos anos 50 necessariamente não seria mais relevante nos dias atuais, é essa necessidade de, como comunidade cristã, nós estamos abertos para constantemente nos repensarmos. Nós completamos 10 anos agora em 2011, e quando nós iniciamos a comunidade, nós tínhamos um estilo litúrgico, um estilo de pregação, um formato como igreja, que certamente era um estilo e um formato relevante à realidade que nós nos encontramos na cidade de Campinas. Mas 10 anos se passaram e a pergunta é: nós continuamos com um formato relevante, com um estilo significativo, ou nós precisamos nos repensar? Porque um grande perigo é quando nós nos acostumamos com o nosso próprio formato, com o nosso próprio estilo, e passamos a resistir a mudanças. E aí a igreja começa a morrer, como tantas outras estão morrendo, infelizmente, mundo afora nesse momento. Um segundo desafio que me ocorreu durante a conferência foi o desafio de nós continuarmos sendo intencionais na tarefa de alcançar nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos. Isso me veio à mente pelo seguinte: quando nós começamos uma comunidade cristã com 20, 30 pessoas, é muito claro para todos os que frequentam essa comunidade a necessidade que nós temos de alcançar aquelas pessoas que nos cercam. No entanto, quando a nossa igreja alcança aí um número de 800, 1000 pessoas, nós começamos a correr o risco de nos acomodarmos, de acharmos que nós não precisamos mais estarmos sensíveis e voltados àqueles que estão à nossa volta. Por isso nós não podemos de maneira alguma perder a intencionalidade de alcançar os nossos amigos, parentes e vizinhos com o Evangelho de Jesus. Então ficam aí 2 desafios tirados dessa conferência para a nossa comunidade. O primeiro, o desafio de nós estarmos sempre nos repensando, para sermos sempre uma comunidade missional na cidade de Campinas. O segundo, jamais perdermos a nossa intencionalidade em comunicarmos o amor de Deus às pessoas que nos cercam nessa cidade e nessa região. Dessa forma, eu tenho certeza que a nossa comunidade continuará sendo constantemente uma comunidade missional no meio de uma cultura emergente. Que nós possamos repensar no cenário que nós estamos e nos desafios que estão à frente. E nós vamos cantar uma canção aqui que fala sobre isso.
sobre nós sermos essa igreja presente nesse mundo de hoje. Que diante dessa reflexão que a gente teve, daquilo que aconteceu ao longo dessa conferência, a gente possa sair daqui desafiado, mas conscientes de que nós não estamos sozinhos. Deus nos chama, caminha conosco, Ele deseja que nós sonhemos muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, porque o seu poder opera em nós e que seja para a sua honra e glória. Que tal a gente se colocar de pé e cantar isso? Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo é esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Vamos orar, queridos. Senhor, nós nos alegramos com a Tua palavra para os nossos corações hoje. Nós a recebemos, Senhor, e queremos pedir que Teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, nos conscientizando da nossa missão, que na verdade é a Tua missão, da qual nós temos o privilégio de participar. E na nossa responsabilidade de sermos luz, de resplandecermos diante das nações. Tu tens nos chamado para fazermos parte dessa história, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que olha para as nossas vidas, a qual nós não temos por muita coisa, mas mesmo assim Tu nos convidas a sermos usados por Ti, a sermos Teus instrumentos, a espalharmos o Teu amor às pessoas ao nosso redor. Pai, desafia as nossas vidas nesse momento. Desafia os nossos corações para esse viver missional, para entendermos que Tu és um Deus de amor, que Tu tens nos escolhido, Tu tens nos chamado para também abençoarmos as pessoas com quem convivemos. E é por esse amor e por essa graça que nós nos reunimos aqui e Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.